Se eu for contar essa história, eu tenho que entender que essa é uma imagem verbal, que eu não posso contar a história sem dar ênfase nessa frase. Isso tem que estar ali. Eu posso até não decorar exatamente como meu pai me contava a história, com as palavrinhas dele lá, transcrever tudo e contar do jeitinho. Ele conta até de outro jeito, ele fala assim: o bem se paga com o mal ou o bem se paga com o bem? Acho que é assim que ele fala. E eu falo: o bem se paga com o bem ou se paga com o mal? Não sei, agora eu tô confusa. Agora tá trocado. Mas o fato é que essa expressão, ela não pode mudar, ela tem que estar na história lá. Ela é a chave de toda a história. Então, é uma imagem verbal. Aí o lobo falou: não dá para o senhor me colocar dentro desse saco e me carregar no ombro um pouco para os cachorros perder o meu faro, né? Perder o meu cheiro, porque daí não tem como os cachorros me pegar. Aí o velhinho bonzinho, né? Falou assim: não, tudo bem, vou colocar você dentro do saco. Colocou ele dentro do saco, colocou nas costas, carregou o lobo pelo um bom pedaço. Aí depois, quando ele desceu o lobo queria comer o velhinho. Aí o velhinho falou: não, mas eu fiz o bem para você e agora você quer fazer o mal para mim, quer me comer? Ele falou assim: não, mas o bem paga com o mal. Aí ele falou assim: não, mas para a gente saber certeiro se o bem paga com o mal, nós temos que perguntar para 3 personagens, pelo menos para saber. Então eles foram andando juntos. Aí vinha vindo um cachorro magro, abandonado pelos donos, já não tinha casa para morar nem nada, né? Aí falou: vamos perguntar pro cachorro então. Aí perguntou pro cachorro: o bem paga com mal ou com bem? Ele falou assim: o bem paga com mal, porque quando eu era gordo, bonito, cuidava da casa dos meus donos, tudo, eles me davam de comer, né, lugar para me dormir, me cuidavam, não deixavam eu na rua. Depois, quando eu fiquei magro, doente, tudo, eles me soltaram na rua e fez o mal para mim. E eu fiz tanto bem para eles, eles fizeram mal para mim. Hoje eu estou andando pela rua fora aí sem destino. Aí o lobo falou pro velhinho: você já perdeu a primeira parada, né? Aí eles foram andando mais para frente, encontrou um gato na mesma situação. Aí perguntaram pro gato e o gato falou: não, o bem paga com o mal. Porque quando eu estava lá, que eu espantava todos os ratos da casa do meu dono, né? Que eu era gordo, bonito, eles me carinhavam, me davam leite. E agora, depois que eu fiquei doente, tudo, fiquei velho, não sirvo para mais nada, me abandonaram na rua também e eu estou aí sem destino. Então o bem paga com o mal. Eu fiz o bem e hoje eles fizeram mal para mim. Aí o lobo falou pro velhinho: eu já podia te comer, você já perdeu 2 paradas. Mas como o trato é de perguntar para 3 personagens, vamos esperar o terceiro. Aí encontraram na estrada, nos galhos da beira da estrada, um macaco. Aí perguntaram pro macaco: quem paga com mal ou com bem? Ele falou assim: é complicado para me responder porque eu não sei a história. De que se trata a história? Aí ele contou, né, que os caçadores estavam atrás dele, com os cachorros, e ele colocou o lobo dentro do saco, colocou nas costas, e carregou o lobo por um bom pedaço para os cachorros perder o cheiro dele, para não achar ele. E depois, quando ele desceu o lobo no chão, o lobo queria comer. Então eles queriam saber se o bem paga com o mal ou com o bem. Aí o macaco, muito esperto, falou assim: mas eu não acredito que esse lobo cabe dentro desse saco. Para mim acreditar que esse lobo cabe dentro desse saco, põe ele aí e amarra para mim ver se dá para carregar ele mesmo. Aí o velhinho colocou o lobo dentro do saco de novo, amarrou. Aí perguntaram pro lobo de novo, depois que ele estava lá dentro do saco amarrado, né? O bem paga com mal ou com o bem? Aí ele falou assim: não, o bem paga com mal. Aí o macaco falou pro velhinho: então pega um pedaço de pau e desce o cacete nesse lobo aí dentro desse saco aí, para ele aprender que o bem paga com o mal. Bom, eu quero cantar um hino junto com a minha filha aqui, porque nós temos uma história de longo tempo já, desde antes dela nascer. Eu via as meninas cantando na igreja e eu queria ter uma filha para cantar na igreja, né? Embora quando a gente cresce, tomamos um diferente, às vezes não está junto, mas já cantamos junto em algumas partes, em alguns lugares, e
Mas a vontade de Deus foi cumprida porque ela louva a Deus e canta a Deus até hoje, né? Então eu vi as menininhas cantando na igreja, tudinho, eu achava a coisa mais linda. Aí, pelo contrário, que todo pai às vezes quer um filho homem, aquele tudinho, eu queria uma filha menina que era para cantar na igreja louvando ao Senhor. Sobre o meu pai tocar violão. Bom, papai... Primeiro eu vou falar da imagem que eu tenho. Desde que eu entendo por gente, eu ouço papai e mamãe falarem assim. Ah, mamãe contava pra mim, né? Acho que mamãe contava mais isso pra mim do que papai mesmo me contava. Mamãe falava assim: diferente de todos os pais que querem ter um filho guri, quando eu tava grávida, seu pai não falava assim, ah, quero que seja menino. Ele falava, eu quero que seja uma menina pra poder cantar comigo na igreja, pra poder me acompanhar e tudo. E eu vou contar uma coisa aqui, né? É engraçado porque é a minha memória infantil, tá? Minha mãe podia cantar com ele, só que às vezes eu me sentia a pessoa mais importante do mundo, porque às vezes a minha mãe desafinava, não cantava a música certinho lá. E aí o papai falava que eu cantava umas partes certas, e aí eu falava assim, puxa, eu canto, né, tô cantando melhor que minha mãe, eu já tô afinadinha, né, pra cantar e tal. E aí, essa é a imaginação que eu tenho de criança. Então, pra gente ver, né, uma coisa tão simples, tão boba, mas o fato, a criança se sente amada, eu me senti amada, eu fui criada pelos meus pais, né, como uma pessoa, eu fui muito bem cuidada por eles demonstraram muito bem o amor deles, porque eu fui crescendo e ouvindo que eles me queriam, que eles me desejavam. Minha mãe contava outras histórias, minha mãe contava que ela tentou engravidar algumas vezes e não conseguiu. Então foi na minha vez que ela conseguiu. Então eu era alguém importante por causa disso. Porque se ela tentou, não conseguia. Quando ela conseguiu, fui eu. Eu consegui, eu sou importante, né? Aí papai dizia, não queria um menino, queria uma menina, e você nasceu menina, você é o que eu pedi pra Deus. Então eu sou importante pra eles. Minha mãe dizia que quando eu nasci, né? Eu acho que, eu não lembro direito, mas eu acho que eu nasci com cordão umbilical, alguma coisa. Eu nasci meio roxinha e a minha mãe conta que eu nasci de 10 meses, que é uma coisa que a pessoa não tem como eu ser 10 meses. Mas parece que existe um negócio, o pessoal diz assim, que quando passa da semana, tem um tanto de semanas lá da gravidez, para completar os 9 meses, né? E aí, se passa, sei lá, 3 dias, uma semana, não sei, se passa um tempinho assim, não é que completou 10 meses, mas é que já entrou na semana pra passar dos 9 meses. Então aí eles falam assim, nasceu de 10 meses. E é como se eu tivesse passado, eu já tava encaixada, tudo, como se eu tivesse passado do tempo, daí eu nasci roxinha. Então, não era pra eu ter nascido viva, era pra eu ter nascido morta. Mas eu tô aqui, Vivinha da Silva. Então, ou de Souza, não sei, né? Vivinha de Souza. E aí, se juntar, né? Aí tem mais a do Sexta-feira 13 que eu vou tentar fazer mamãe contar. Mas, se juntar tudo isso, o sentimento, né, que a criança tem ou que eu tive nós amamos você. Olha quantas coisas aconteceram na sua vida e a gente foi cuidando e a gente foi desejando e a gente foi querendo ter. Isso é muito importante para toda criança. Ela saber que ela tem pessoas à volta dela, seja o pai, a mãe, o irmão, que amam, né? Que cuidam, enfim. Que a família tá ali. Às vezes não é nem de sangue, mas a pessoa ama. A pessoa tem certeza que ama. Eu tô fazendo minha câmera meio chorar. Ela um dia fugiu como emblemas de vergonha, mas também esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
tivesse uma filha que cantasse, né, com ele, eu demorei um tempo a aprender, eu nem sei tocar violão direito. Mas isso me influencia como contadora de história, porque eu começo todas as minhas histórias com uma música. E são composições minhas. Vou cantar só uns pedacinhos aqui de algumas delas. Acho que a primeira, nem sei se eu vou lembrar as notas todas, mas acho que a primeira é essa daqui, ó. Chegou a hora. Errei. Chegou a hora de ouvir. Nossa história já vai começar. Chegou a hora de ouvir. Nossa história já vai começar. Eu vou viajar com ela, vou pra outro lugar. Vou entrar num conto de fadas que no livro está. Chegou a hora de ouvir. Nossa história já vai começar. E assim vai. Aí depois dessa tem uma outra que eu também compus, que é: me conta um conto que contaram pra você, uma história divertida pra valer. Pode ser um mito, talvez uma lenda. Quero uma fábula, um apólogo que surpreenda. Eu lembro que quando eu compus essa, eu tive a intenção de falar assim: antes de começar a história eu vou falar o que é mito, o que é fábula, o que é lenda. E muita gente me conhece por causa dessas músicas aí. Eu lembro de algumas pessoas dizendo assim: ah, eu aprendi o que era a diferença de mito, lenda, fábula com você. Uma vez fui levar meu filho pra escutar você contando história, e você cantou aquela música, depois você explicou o que era. Então isso é muito importante pra mim. Quando eu vou contar histórias de terror, eu pus umas pra histórias de terror, que é: essa história é diferente, pode assustar muita gente, dela se esconde um segredo, monstros e bruxas que dão medo. Mas se alguma bruxa aparecer, eu sei o que fazer. Eu grito e toda a música mais alto, e aí vira uma bagunça porque as crianças ficam. Eu falo, eu grito, as crianças gritam, mais alto, até ela ficar com medo de mim, até a bruxa ficar com medo de mim. Aí termina essa música do terror. E deixa eu ver. Tem também, nem lembro se eu sei a nota dessa, que é: invisível, é um segredo, é fantasia, nada está feito. Feche os seus olhos, preste atenção. Nosso silêncio também tem som. É uma pausa pro coração poder enxergar o que os olhos não veem. Vem, amigo, imagina essa história comigo. Aí, 1, 2, 3. Aí a gente começa, né? Essas todas eu uso pra começar. Eu, às vezes, me inspiro na história e penso, como é que vai ser a história? Queria compor uma música só pra essa história. E daí sai uma música nova, né? É uma história de terror, queria compor uma música de terror. Daí sento e tento, né? São letras simples, eu costumo dizer que são letras chiclete, né? De propósito, pra poder, com rimas bem que fica fixada, né?
Porque a minha intenção sempre foi fazer uma música que ela é introdutória para a história, para criar o clima da história. Então, se eu puder chegar no espaço, ensinar aquela música para criança e na mesma hora a criança já aprender e puder me acompanhar, e aí a gente canta junto a música e daí eu começo a contar a história, essa é a minha intenção. Porque aí ele já está fazendo parte, a contação de história tem isso, né? De essa intimidade, essa cumplicidade entre o contador e o ouvinte, né? Nós estamos ali compartilhando um segredo. E se eu já convidasse essa pessoa para... Não é uma apresentação, vou cantar junto e aí eu conto para vocês a história. Então todas as minhas músicas têm essa intenção de ser uma letra simples que você vai acordar de madrugada para ir no banheiro e a música vai estar lá. É um segredo. Já aconteceu várias vezes comigo de não sair da cabeça, ou das pessoas falarem assim: ai, você cantou aquele dia a música, agora eu fico cantando toda hora na minha cabeça, né? É uma característica que tem, que eu escrevi propositalmente pra isso. E é engraçado porque eu canto uma música no começo e canto uma música no final da sessão de contação de história. Sempre fiz desse jeito. Na verdade, de um tempo pra cá eu dei uma modificada. Mas pra acabar a história, é muito engraçado porque eu não consigo, eu já tentei compor outras, mas parece que não sai, aí eu acabo desistindo e aí pra terminar a história é... Acabou nossa história, acabou nossa história, foi bom ouvir histórias de montão. Aí nessa música que é do final da história, tem a parte que fala: e hoje eu vou sonhar com a história que ouvi. E se é história de terror, aí eu falo, né? E hoje eu vou sonhar. Aí as crianças ficam, não é? Eu vou sonhar com a história de terror, né? Já fica aquele negócio. Com a história que eu vi. Aí fala: nos livros eu encontro mais histórias pra me divertir. Essa é a música que só termino com ela. Não sei porquê, já tentei, então vou continuar tentando. Queria que tivesse outras pro final, mas não tem. E aí eu uso a música. Aí, só que, como às vezes eu dou curso de contação de história, essas coisas todas, começou a ficar muito marcado em mim. Claro que eu tinha essa influência do meu pai, por ele tocar violão, cantar, tudo, e aí eu vou fazer uso da música que eu cresci ouvindo, que eu cresci cantando, vou agregar a contação de história à música. Por quê? Porque o meu pai é o contador de história, meu pai me conta história, meu pai canta música, tudo faz parte ali da mesma coisa. E aí eu me torno essa pessoa, né, influenciada por tudo isso. Esse meu DNA e memória. E aí... Quando eu vou fazer um curso de contação de história, o que acontece com as pessoas? As pessoas às vezes imaginam que elas têm que seguir aquele padrão. Ah, vou fazer o curso de contação de história, então para eu contar uma história tem que começar com uma música. E não é assim, não é desse jeito. Eu não sou um modelo para contação de história, eu não sou um modelo para tradição oral, para cultura popular. A cultura popular, a humanidade, a memória, os griots lá na África, enfim, né, tem vários nomes desses primeiros guardadores de memória, eles existem desde que o mundo é mundo. As pessoas contam as histórias desde que o mundo é mundo. Tem que passar para a próxima geração. Não tinha livro, não tinha registro, não tinha nuvem no computador, né? Nuvem de verdade tinha, do céu. Não tinha nuvem no computador para guardar todas essas informações. Hoje a gente tem. Mas... me perdi. Os contadores de história. Então, acontece isso na contação de história também, tem que ter jogo de cintura pra continuar. E aí as pessoas ficavam com aquela imagem, tem que fazer isso desse jeito, tem que ser aquele modelo. Não, gente, a contação de história é muito maior que qualquer contador que segue um padrão. Esse é o meu padrão, pelas influências que eu sofri, é o meu DNA, é a minha memória, são as minhas influências, são as minhas vivências e que fazem eu ser desse jeito. Aí o que eu fiz? Comecei a tirar um pouco da música no começo e declamar versos, fazer brincadeiras. Aí tem um verso que é: contadores de história me fascinam como nenhuma bruxa nunca fez. Seus contos voam pelo ar, correm pelos rios quando começam o seu era uma vez. Aí eu começava a contar a história, né? Só declamava o verso. Aí depois eu encontrei na Bíblia um salmo que é muito bonito que fala assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Aquilo que ouvimos, aprendemos e os nossos pais nos contaram.
Falei, nossa, é exatamente o que eu vivo, é exatamente o que eu acredito. A gente passar para as próximas gerações, abrir a boca com um tipo um tipo literário, né? A parábola. A parábola é uma obra literária, né? Abrir a boca em metáforas, em parábolas, em contos de fadas, em história. Então, abrirei a minha boca em parábolas, proferirei enigmas do passado. Sabe as histórias que vão passando de geração para geração, né? Aquilo que ouvimos, tradição oral, aprendemos e os nossos pais nos contaram. Tem uma outra parte que também é que a minha língua seja como a pena de um hábil escritor. Então, esses 2 salmos começaram a servir assim, uma introdução, um começo, a mesma função da música, né? De ter uma introdução ali, de aclimatar para começar a história. E aí, depois, eu falei assim, vou tentar uma coisa diferente também, vou começar com percussão, né? A história é como um trem que saiu da estação, vai entrando pelo ouvido, preenchendo o coração, logo pula para a boca que refaz todo o refrão. Aí faz o barulho do trem com a percussão corporal e canta a musiquinha, né? Canta uma estrofe, né? A história é como um trem que saiu da estação, vai entrando pelo ouvido, preenchendo o coração, logo pula para a boca que refaz todo o refrão. E aí vira um negócio interminável, né? Como as parlendas, como as quadrinhas, né? As adivinhas, que também fazem parte da cultura popular. Seleciono, leio um monte, depois que eu selecionei a história que eu quero, daí eu vou lá ver se vou colocar normal. No comecinho eu tinha muita influência da pedagogia. E aí eu tinha muito objeto para poder ilustrar para as crianças e tudo. Com o passar do tempo, fui perdendo um pouco desse quê pedagógico e fui ganhando um pouco mais de influência teatral, né? Aí eu comecei a usar mais figurino, maquiagem. Aí depois falei assim, não, vou fazer uma história sem recursos, né? Aí eu fui partindo para um outro momento que é mais parecido com a tradição oral, com o contador de história tradicional. Sem usar tantos recursos, a narrativa simples, ela por ela. Mas eu fico pensando, quando eu era criança, além do meu pai me contar essas histórias, eu também, aqui tem uma fita que eu ganhei de uma amiga para poder guardar de lembrança. Essa aqui é desenho da Bíblia. Mas quando eu era criança, né, não era uma fita de vídeo, era uma fita cassete. Ela colocava lá e aí girava, voltava tudinho lá, colocava caneta, né, ficava lá. Voltando, o pessoal de hoje nem sabe o que é isso, né? Só coloca lá no app de ouvir música, não vamos fazer propaganda do que eu uso, do que a gente coloca. Mas só clica lá e escuta a música. Eu tinha que colocar lá e voltar tudinho. O papai e mamãe tinham fitas de histórias. E eram de histórias bíblicas. Aí colocava lá, aí a mamãe tava lavando roupa, fazendo alguma coisa, o papai tava trabalhando. E aí colocava no rádio, no som lá, e eu deitava no sofá e ficava escutando. Eu lembro nitidamente de eu deitada lá no sofá escutando a história de Esaú e Jacó. E o que eu penso disso é que alimentava a minha imaginação, porque eu ficava lá só ouvindo. As fitas não tinham, era fita de rádio. Então era só a história que nem tinha disquinho, né? Provavelmente as outras crianças tinham acesso a um material que chamava disquinho. Aí nesse material tinham histórias como a Branca de Neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas. Tinha Dona Batatinha, porque eu também já fui atrás pra achar na internet hoje em dia, né? Se alguém gravou essas histórias, tem. Aí tem lá a Dona Batatinha, a história da Dona Batatinha é legal. E aí tudo no disquinho. Então provavelmente as outras crianças tinham acesso também à literatura universal. Os meus pais não são leitores, né? Não desenvolveram esse hábito, não tiveram essa oportunidade. E como que eu me tornei leitora? Como que eu fui influenciada a ser contadora de história? É pela oralidade mesmo. Então o principal na minha vida foi a oralidade. E a Bíblia, a presença da Bíblia dentro da minha casa foi um presente, foi um super... Às vezes as pessoas falam assim, só tinha a Bíblia dentro da minha casa. Eu entendo essa
material que é pouco, que é pequeno, que não é importante. Eu entendo que se eu tiver a Bíblia e tiver também acesso a uma gama de literatura universal, né, infantil, juvenil, literatura de uma forma geral, vai ser mais rica a minha experiência com a leitura, com as histórias. Mas eu também vejo a riqueza que tem na Bíblia, sozinha. Porque ela tem livros poéticos, ela tem livros históricos, ela tem músicas, ela tem... O livro de Jó, por exemplo, ele é basicamente um teatro. É um livro organizado ali como se fosse um dramaturgo escreveu um texto teatral. As falas entre Deus e Jó, quando o diabo chega lá para perguntar para Deus, né? Se você tocar na vida de Jó, então a história de Jó é belíssima. A história da criação, são mitologias ali, né? Então, é extremamente rico. Quando você chega no Novo Testamento, Paulo, quando ele está fazendo as visitas para a Grécia, existem assim, pequenos trechos, citações de poesias gregas que foram colocadas ali na Bíblia também. Então é um material riquíssimo. E as histórias, o enredo delas, a construção, também é muito interessante se a gente parar para pensar em Jonas e o grande peixe. Quando você é criança e vai imaginando lá, né? Aí as crianças falam assim, uma baleia engoliu Jonas. Mas são as inferências que a gente vai fazendo, as imaginações vão vindo, né? E a gente vai pensando, meu imaginário está sendo alimentado por uma história que é fantástica. Se eu pensar em Sansão e Dalila, parece que o enredo é muito parecido com alguns contos de fadas. Sansão tinha uma força sobrenatural e a força dele estava no cabelo. E até que chega numa terceira vez, aquela repetição que algumas histórias têm, vão se repetindo. Aí Sansão finalmente fala pra Dalila, minha força tá nos meus cabelos. Dalila vai e corta o cabelo e ele perde a força. Então, essa estrutura é muito parecida com os contos de fada. Eles têm inúmeras, né? Tem trechos mesmo da mula falando com Balaão, o próprio Gênesis, Adão e Eva, a criação do mundo, as histórias das genealogias. Então, olha como que é rico. E eu tinha essa riqueza que eu também acho que vale lembrar, que a cultura judaica é muito forte na oralidade. Então, além de tudo que foi registrado na Bíblia de maneira escrita, por exemplo, eu leio o livro, eu tenho até aqui em casa, não sei se está por aqui, o livro do Ilan Breman. Ilan Breman, ele tem alguns livrinhos que são assim, pérolas da sabedoria sufi, pérolas da sabedoria judaica. E aí você vai lá, recolhe lá os contos e tudo, e você percebe como que a oralidade, né, do povo judeu é muito rica. E grande parte dessa oralidade foi registrada na Bíblia. Então, tenho acesso a tudo isso que eu falei, literatura, poesia, música, livros históricos, mitológicos, uma espécie de estrutura de conto de fada, literatura oral, tradição oral, né, e de um povo muito importante para toda a humanidade. Esse é o meu DNA, essa é a minha memória. Essa é minha história.